Olá, meus amigos, paz eterna para todos. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui. Andei meio sumido aí com alguma dificuldade, mas estamos aí hoje para juntos compartilhar um estudo da palavra, do Evangelho que já foi pregado em todo mundo. Hoje apenas nós tentamos entender o estado que nós estamos e o que aconteceu realmente no primeiro século. Você que não é inscrito, escreve aí, dá um joinha e também divulga essa mensagem. E hoje nós estamos com o tema Um mundo novo em uma mente velha. Porque a maioria hoje dos cristãos, eles esperam um fim do mundo, eles esperam que todas as coisas vão ser renovadas para que eles possam reinar, desfrutar daquilo que já tem 2000 anos. Então até quando as pessoas vão viver num mundo novo, que Apocalipse diz, eis que eu faço novo todas as coisas, as pessoas pensam que o Apocalipse é para a nossa era, para acontecer no nossos tempos de hoje, enquanto isso aconteceu lá no passado. Mateus 24, 3. Estando ele assentado, Mateus 24, 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo, declara-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando pegamos essa palavra, meus irmãos, e aplicamos ela no fim do mundo, nós pensamos que essa palavra, nos nossos dias hoje, quer dizer o fim do planeta. Mas as pessoas hoje, eles têm dificuldade de estudar e também de conhecer o que realmente, o que rondava naquela época de fim do mundo, fim dos tempos. Será o que era? O fim do planeta? A Terra seria explodir? Ou era o fim de um aion? O fim de uma era? É o que nós vamos ver nessa mensagem. A palavra fim do mundo foi traduzida para aion, ou uma era. Se realmente as pessoas entenderem que Mateus 24 tinha um contexto judaico, com certeza muita coisa vai mudar. Um exemplo é Romanos 10, 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Paulo está falando, sim, por certo, por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, se o fim do mundo vai vir, então Paulo ainda vai pregar também a palavra até o fim do mundo, porque ele está dizendo que ele tinha pregado o evangelho em todo o mundo, terra habitada. Paulo tinha consciência que Deus iria julgar o seu povo mais uma vez, no ano 70, que é a queda de Jerusalém, e ele disse que ele já tinha pregado o evangelho no mundo todo. Mas que mundo era esse? Era o mundo daquela época, era a terra habitada daquela época, onde a palavra de Deus ela correu em 4 cantos do mundo, aonde havia pessoas. A maior cartada do cristianismo é futurizar o fim dos tempos. Você analisa se realmente o cristianismo entender que o fim dos tempos foi lá no ano 70, da primeira era cristã, o que vai sobrar para pregar hoje? Então, a maioria deles conhece a verdade. Uns faz sem saber, outros faz por ganância e medo de perder a pose, ou perder o money, ou perder tudo aquilo que ele construiu no sistema para a sua aposentadoria, e ele sabe da verdade, mas não prega ela. Outros pregam por engano. E vão enganando e sendo enganado até ficar de bengala. O que é isso, senhor? Irmão. Ou eu, você, não adianta nós firmarmos uma teologia onde ela foi manipulada pelos homens.
O que chegou até nós foi esse conhecimento antigamente, mas hoje com a tecnologia e várias informações, as pessoas continuam puxando carga porque quer, porque existe meio hoje para que você possa conhecer realmente a verdade. A terra é eterna, meus irmãos, o mundo não vai acabar. Mas Simão, o mundo acabou lá no dilúvio, o mundo nunca acabou. O que passou foi aquela geração do dilúvio. E também Noé não foi para lugar nenhum, apenas ele continuou no mundo. Só que o mundo daquela época foi afogado. E o mundo lá do judeu, no ano 70, ela foi inundado de sangue. Teve uma carnificina em Israel. Muitos morreram e outros foram espalhados para todas as nações. E veio o fim daquela era. Então a terra não vai acabar. Salmo 104, verso 5. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não fosse abalada em tempo algum. A terra, ela é eternamente, ela não vai mudar, não vai ser queimada, não vai ser destruída. Mas Simão, lá em 1 Pedro diz que a terra, ela vai ser dissolvida em toda a obra. Mas qual é a terra? Ali era a linguagem de figura. Aqui está dizendo que a terra, ela é eterna. Ela não vai ser abalada, ela vai permanecer para sempre. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Esse texto é antigo, né? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Enquanto haverá terra, ou vai ter terra toda a vida, a geração vem e vai, vem e vai. Não é o que está acontecendo desde quando você entende por gente. A Bíblia diz que Jó, depois daquela prova dele, ele viu a primeira, a terceira e a quarta geração. Então, meu irmão, geração vai, geração vem e a terra vai permanecer para sempre. Não vai acabar nada. Aquele período de tempo, aquele mundo antigo tinha um fim. Não é o planeta que iria acabar, era aquela civilização, aquele antigo sistema para que Deus fizesse todas as coisas. Mas hoje não, nós já nascemos no mundo novo, depois da cruz, depois da obra consumada. Só que a mente das pessoas, ela não se renova, ela está sempre naquela mesma, tomando ceia, tentando fazer obra para ser salvo, tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus, como se Deus dependesse de nós fazermos alguma coisa para agradar a Ele. Qual foi o mundo que acabou? Qual foi o mundo que acabou? Foi o planeta Terra ou foi um sistema de coisas? O mundo de Adão, a velha criação, a Bíblia diz que o primeiro homem era terreno, o segundo era do céu. Foi o quê? O fim da lei, Romanos 10, 4. Os escritos de dívida foi riscado. As pessoas hoje dizem, olha, eu estou devendo a Deus. Mas devendo o quê? Você nasceu devendo alguma coisa para Deus? Alguma coisa te comprova hoje, escrito, que você é um devedor de Deus? O que nós devemos para Deus hoje, meus irmãos, é somente a gratidão em tudo aquilo que Ele conquistou lá. E hoje nós já vivemos de ventre livre, nós já nascemos num mundo regenerado. Agora, para entender isso, tem que ter a mente renovada para desfrutar disso que foi feito. Colossenses 2,13. E a vós, quando estavas mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos. Meus irmãos, Ele perdoou algum delito nosso? Eu não posso pegar esse texto e querer aplicar ele hoje como eu estou devendo alguma coisa. A maioria hoje das lideranças do cristianismo, 50% ou mais, eles lêem esse texto e eles se endividam. Mas o que Paulo estava dizendo? Que havendo riscado o escrito
escrito de dívida. Qual é o escrito de dívida que existe contra nós hoje, em pleno século 21? Existe lei de Moisés hoje para nos mostrar que nós devemos alguma coisa? Tem algum escrito de dívida hoje? Ou você faz uma enrolada e pega esse texto e joga para os dias de hoje nas pessoas hoje? O versículo 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós ou contra eles? Meus irmãos, eles tinham uma dívida nas suas ordenanças. O que era ordenança? Os 10 mandamentos e 613 preceitos. Essas eram as ordenanças contidas naquela velha aliança, que ele rasgou, a qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Se você tem dívida, então a sua dívida ainda vai ser cravada na cruz. Jesus veio, perdoou seus pecados, rasgou a dívida e pendurou lá na cruz. Quando eu e você nascemos, a dívida já tinha sido paga e riscada e rasgada. Como eu posso dever alguma coisa a Deus hoje, em algum escrito de dívida, que já faz 2000 anos que a dívida foi paga? Não dá, irmão. Não dá. Não dá para engolir um evangelho desse de hoje, a qual você vai numa reunião e você é devedor e pecador. Fica difícil. O fim do pecado, se mais isso tudo aconteceu no primeiro século, sim, o fim do pecado, o fim da lei, o fim da morte. E eles precisavam sofrer uma transformação, uma metanoia, um mundo velho sair da mente deles para que eles pudessem experimentar um mundo novo. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Preste bem atenção. O nosso tema hoje é o fim daquele mundo e uma mente velha hoje reinando, para aqueles que acreditam ainda hoje. A Bíblia diz que quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, viria o fim do mundo, o fim do aion, o fim dos tempos. Então aqui está dizendo aqui, Paulo está afirmando, Paulo, o escritor de Hebreus, de outra forma, necessário lhe foram padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Paulo diz, se fosse assim, Jesus ia padecer desde a fundação do mundo, mas não. Mas agora, na consumação do século. Quando foi a consumação do século? Paulo está dizendo que era naquele período. Mas agora, na consumação do século, ele está dizendo que Jesus apareceu na consumação do século, no fim dos tempos, queira você ou não, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício de si mesmo. Eu pergunto para você, Jesus manifestou nos fins dos tempos, que era lá, no ano 33 que ele morreu, no ano 30 ele manifestou, foi batizado e manifestou para tirar o pecado do mundo. João disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele manifestou uma vez e aniquilou o pecado. É o que eu falei com o nosso irmão TJ esse dia. Existe pecado hoje? Ele falou assim, existe, mas a Bíblia diz que o pecado foi aniquilado. E aí não soube dar a resposta. O fim da morte, Simão, o fim da morte? Mas que morte é essa? Não, é a morte de Adão. Qual é a morte que Adão foi produzida lá? Foi morte física? Ou foi uma morte espiritual, separação de Deus? 1 Coríntios capítulo 15, 55. Onde está, a morte, a tua vitória? Isso é um texto do Antigo Testamento que Paulo está trazendo à memória dos irmãos lá do Coríntios. Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é aquilo, já trabalhei na roça, segurei muito arado, e meu pai tinha um garro-chão.
que aqui é aguilhão, é a mesma coisa, é uma vara de uns 2,5 metros com um prego na ponta, é aguilhão. Então era uma ferramenta para futucar o boi, para catucar, não sei como vocês falam. Então Paulo diz, aonde está? Vamos voltar aqui. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou o seu garruchão para futucar, para ferir, para matar? Versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado. Então o pecado era o aguilhão da morte. E a força do pecado era a lei. Então se vamos tirar a lei fora e vamos deixar só o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado? Se não tem uma lei, então ele não matava. O que dava força ao pecado era que tinha uma lei. Pegamos uma mulher no ato de adultério, e pela lei ela tem que ser o quê? Morta. Mas onde não havia lei, o pecado estava morto. E hoje, tem lei ou não? Se tem lei de Moisés hoje na igreja, o pecado está ali. Agora, se a lei foi anulada na cruz, não tem pecado. Pecado para os judeus era transgressão dos 613 mandamentos. Hoje é o que, Simã? Hoje é errar o alvo e praticar obras da carne. Quando você erra o alvo ou pratica obras da carne, você não está desligando de Deus, porque não tem uma lei para te desligar. Você está errando o alvo, infringindo até a lei do seu país, você vai pagar por ela, mas se fosse naquela época, você teria que morrer. Então o pecado foi tirado nesse sentido. Não tem lei, não posso cobrar. Então esse pecado era os 613 mandamentos. A força do pecado era a lei. O que dava vida ao pecado era a lei. É tão difícil entender isso hoje. Mas o versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vitória para eles. Quando nós nascemos, meus irmãos, nós já nascemos vitoriosos. Deus deu a vitória a eles, tirando ele, perdoando seus pecados em Cristo. E quando eu e você nascemos? Já nascemos de uma nova era, de um novo mundo, onde o pecado tinha sido aniquilado. Mas não, você vai em todas as reuniões, são pecador. O pecado de Adão, você pode ler de Êxodo a Malaquias. Ninguém vai falar do pecado de Adão. Eu desafio você a achar de Êxodo até Malaquias, aonde as pessoas, os profetas vão falar do pecado de Adão. Acha lá e me mostra. As coisas velhas estavam passando. 2 Coríntios capítulo 5, 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Paulo tinha em mente, quando ele saía a pregoar o Evangelho, se alguém cresce em Cristo, as coisas velhas tinham passado. E se as pessoas não crescem, não tinha passado, porque só tinha dois caminhos. Ou você estava em Cristo, ou você estava na lei. Como é que eu vou aplicar esse versículo hoje? Quem não está em Cristo está em quem? Está no mundo, mas todo mundo está no mundo ou está em outro planeta? Esse versículo, meus irmãos, quem estava em Cristo saiu do império das trevas e foi transportado para o mundo da luz, para Cristo. Quem estava em Cristo tinha uma nova mentalidade. E quem não estava? Estava enrolado na lei, tentando ser justificado pela lei. E pela lei alguém se salvaria? Não. A Bíblia diz que a lei, ela apontava o pecado, Cristo perdoava. Eles viveram a transição. Uma coisa é entender que quando Cristo veio, o novo sangue, o sangue que foi derramado, Jesus pegou o cálice e disse, esse aqui era um simbolismo. Ele estava na velha aliança, esse cálice é o cálice da nova aliança, não aquele vinho, era um simbolismo. Ele estava dizendo que quando ele morresse, o sangue dele
iria fazer uma nova aliança. Então, você que não conhece aí o Novo Testamento, enquanto Jesus não foi morto na cruz, não tinha Novo Testamento. Porque um testamento só poderia ser feito e anulado o primeiro se houvesse a morte do testador. Então você que pega Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, pensando que ali é Novo Testamento, não é. Um testamento só poderia ter força ou valor depois que o sangue fosse derramado. Porque a primeira aliança foi feita no Monte Sinai, com sangue de animal. E a segunda aliança? Jesus precisava morrer para fazer uma nova aliança. Então, de Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, não tem Novo Testamento. Atos é apenas a história da igreja que inicia ali. Então eles viveram um momento de transição. Da cruz para frente foi um momento de transição. As pessoas pegam o evangelho, balançam lá na sacolinha e pegam assim, Malaquias 3,10. Não dá. Só para as pessoas que não conhecem. Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme. Está com dores de parto até agora. Até agora é 2023. Paulo está escrevendo isso mais ou menos no ano 64, 65. Ele estava dizendo que toda a criação gemia. Que criação que gemia? A criação de Adão. Estava gemendo porque estava numa transição, estava vivendo um período de lei e graça, império das trevas e império da luz, ele estava sofrendo, estava gemendo, até que pudesse dar a luz. Por isso que Paulo diz, olha, eu sofro a dor de parto, para que Cristo seja gerado em vós. O que seria gerado neles? Uma nova aliança, um novo céu e uma nova terra, um novo projeto de Deus. Então aquele povo gemia. Você pode gemer de bobeira, você pode reclamar de bobeira, mas nós já nascemos reconciliados. Nem fomos reconciliados, nós já nascemos de bem com Deus. Eles foram reconciliados. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes da cruz havia um culto racional? Não, Jesus queria até passar um culto racional para eles, mas ele estava debaixo da antiga aliança. Um culto sem ser racional é um culto onde se oferecia animais, sangue de animal. Cortava os animais, separava parte por parte e oferecia para Deus. Esse era o culto na antiga aliança. Agora Paulo queria que ele sofresse uma transformação na mente e oferecesse um culto a Deus, o corpo deles, em sacrifício, mas não é para cortar não. E aí diz, e não vos conformei a este mundo. Qual era o mundo, Simã? Era aquele mundo antigo que Adão pecou e todos se tornaram culpados. Mas culpado por quê? Porque a mensagem chegou que eles eram culpados, mas de Êxodo até Malaquias você não vê isso. E não vos conformeis com esse mundo, ou com aquele século, porque aquele século estava chegando ao fim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eles continuassem naquele velho culto, naquele velho sistema, e não sofressem uma renovação da mente, eles nunca iriam oferecer um culto racional para Deus. E hoje? Será que para mim oferecer um culto racional para Deus, eu preciso estar lá em um templo de pedra? Será que eu preciso participar da ceia?
Será que eu preciso subir monte, descer monte? Será que eu preciso ficar a noite toda orando para oferecer um culto racional para Deus? Se a Bíblia diz que a mulher samaritana vai vir hora, e já é hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em quê? Em espírito, em verdade. Existe um lugar para você adorar um espírito ou adorar Deus? Se o templo hoje somos nós. Para terminarmos, meus irmãos, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. João, em Apocalipse, depois que Jerusalém estava caindo, ele viu uma visão, ele foi levado no dia do Senhor, não era um dia de sábado, era um dia no juízo de Deus, ele foi transportado para esse dia. Ele viu um novo céu e uma nova terra. Simar, que novo céu e nova terra é essa? Meus irmãos, novo céu e nova terra era um conceito de coisas novas. Isaías 55, 65 vai dizer: Eis que eu crio uma coisa nova para Jerusalém. 65 vai até 66. Eis que eu faço para Jerusalém um novo céu e uma nova terra. Por que nós esperamos novo céu e nova terra hoje, meus irmãos? Nós participamos do velho céu e da velha terra? Não, quem participou foi eles. Eis que eu faço para Jerusalém um novo céu. Para mim ter um novo céu hoje, eu teria que estar no velho, mas eles viveram na velha ordem. Isso não é literal, isso é uma ordem que veio do céu, um novo governo, um novo sistema. Um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. Agora você me pergunta, agora eu te pergunto para você, para onde foi então o primeiro céu e a primeira terra? Será que passou para onde? O velho sistema já tinha passado. O velho mundo já tinha passado e eis que tudo iria se fazer novo. E a primeira terra, vamos voltar aqui no 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram os primeiros céus e a primeira terra. E o mar já não existe. E o mar está aí. Meus irmãos, o mar aqui é multidão. Quando Deus faz novo todas as coisas, o novo céu e a nova terra, já não havia mais separações de povos, nem língua e nem nação. Todos se fizeram os filhos de Deus. Então ali já não havia mais separação, não havia mais o mar. O mar significava multidão de pessoas. E vi subir do mar uma besta. Subiu do mar uma besta? Ou subiu de uma multidão uma besta? Ou um homem? Ou um domínio? E vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Para ser uma nova Jerusalém, meus irmãos, tinha uma velha lá, a velha cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Eles eram noivo. Na cruz, eles foram noivados. Quando Jesus veio no ano 70, destruindo aquela nação, ele foi transformado em esposa. Versículo 3. E vi uma grande voz vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e com eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Quem está com você hoje? Eles vão dizer que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem? É o Espírito do Santo. Se o Espírito do Santo está aqui, existe Deus é um, o Espírito é outro e o Pai e o Filho é outro. Não, meus irmãos, é uma pessoa. É um ser.
manifesto em várias pessoas, vários tipos, o filho, o pai, é apenas com manifestações diferentes. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, Simar, como é que as pessoas morrem hoje? Meus irmãos, a morte aqui era uma morte simbólica. Era a mesma morte que Paulo diz que a morte ele durou de Adão até Moisés, Romanos 5. A morte ela veio de Adão até Moisés, e dali para frente já não existia mais, porque a morte, o que matava lá? Era o império da morte, era a lei de Moisés. Então essa lei foi tirada, já não matava mais. E ninguém precisava chorar para mais adorar. As pessoas entravam no templo, eles choravam, a lágrima derramava para buscar a presença de Deus. Então já não haveria mais lágrima para buscar mais a Deus, porque Deus mesmo estaria com eles, igual está conosco. Versículo 5. Eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então João viu, Deus mostrou aquele resumo de coisas que iria acontecer num futuro deles ali bem próximo, e estava dizendo: Deus mesmo estaria com eles, e está conosco, e eis que eu faço novo todas as coisas. Então, quando eu e você nascemos, nós já nascemos no novo de Deus. Aqueles que não conhecem e também não queiram conhecer, eles estão no mundo velho, no mundo novo, mas a mente velha. Então, se você está hoje ouvindo essa mensagem e você não consegue entender isso, caça com carinho, busca conhecer. Melhor noite para você, paz eterna, e divulga essa mensagem. E aperte também a opção todas e também inscreve aí nesse canal.